Esse é o segundo vídeo sobre livros, sobre leitura, sobre os mitos sobre a leitura e os livros. E eu abordei no primeiro vídeo mitos bastante comuns sobre ler a obra inteira, sobre colecionar livros ou tratar livros como se fossem relíquias, embora alguns de fato sejam. Assista o vídeo anterior. Sobraram alguns tópicos ainda daquele vídeo para eu abordar que eu acho muito interessantes e que também são mitologias atuais sobre a leitura, sobre os livros, que só atrapalham. E uma das primeiras questões que eu trago é sobre essa crença de que ter o livro, adquirir livro, é adquirir conhecimento. O conhecimento e o livro são coisas completamente distintas. Você pode adquirir conhecimento sem que você adquira livros, o que comprova que não existe essa relação de fato. Entretanto, é possível sim que você adquira conhecimento através dos livros, ele como veículo, como mero veículo para o conhecimento, para tipos distintos de conhecimentos. E por que eu falo isso? Parece bobagem, mas por que eu falo isso? Porque as pessoas saem de casa e compram livros na expectativa de que por comprar livros e acumulá-los, a pessoa se torne mais sábia. É evidente que a pessoa não acredita nisso de forma direta, não é algo enunciado, mas existe a sensação, ou pelo menos a esperança velada, de que ao adquirir um determinado livro, eu estou aumentando as chances de que eu fique mais sábio. É por isso que a gente vê tanta gente com prateleiras cheias de livros e de fato não leu nenhum deles, porque compra, leva para casa, quando começa a ler, o ato da leitura não foi adequado para o dia a dia, para o cotidiano dessa pessoa, então o livro vai acabar sendo esquecido ali. E aí começa uma relação fetichiosa muito curiosa com as obras escritas, porque o fetiche, pela sua definição, seria tomar a parte pelo todo. É quando a gente toma, por exemplo, o sapato da mulher pela mulher inteira, ou qualquer outra coisa, uma fração que represente o todo, na definição vernacular de fetiche freudiano. E com os livros não é diferente. Os livros estão para o conhecimento, como símbolos ou signos semióticos que representam que, por adquirir determinado livro, eu estou adquirindo conhecimento. Essa compra incessante que transforma o conhecimento em mercadoria faz com que a gente caia nessa acumulação vazia. Para pensar, você vai lembrar com certeza de alguém que tem uma prateleira cheia de livros e a pessoa não leu. Ela adquire, sempre que passa em uma condição em que ela possa comprar livros, ela vai comprar. E ela usa isso como um signo social mais do que como um veículo para aquisição de conhecimento ou referências específicas para o que ela queira. Daí o aspecto principal dos livros, como eles ocupam espaço na sociedade como objetos e a sua semiose, a sua relação semiótica de significação por presença ou por ausência, porque se toma os livros como fetiche, por conhecimento, e os livros sendo compráveis, o conhecimento passa a ser comprável. Como signo de conhecimento você pode vestir exatamente como a moda funciona, uma biblioteca particular, cuja função principal seja significar para os outros que eu tenho conhecimento adquirido. O que acontece é a frustração. Porque, de fato, na relação entre o indivíduo e essas obras, nada está acontecendo. E aí, para concluir, reflete essa percepção mercadológica da aquisição do conhecimento. Diplomas são muito semelhantes a isso. As pessoas compram ou investem em um diploma como um cartão de acesso a uma determinada casta intelectual ou erudita de um conhecimento formal, para que tenham reconhecimento sobre essa suposta nova posição adquirida através de investimento. Quando o que vai realmente determinar que a sua relação com a faculdade ou com os livros, que é o caso agora, é a maneira com a qual você pessoalmente se relaciona com as teorias e as ideias contidas naquele veículo. E aqui a gente viu mais uma vez a redução do veículo ao conceito de sabedoria, de conhecimento ou erudição. Está aí uma das principais raízes da frustração e da acumulação de livros sem função de fato de tráfego de nenhum tipo de conhecimento. Por isso eu tratei no outro vídeo para a gente desencantar dos livros. Tratem eles como pedaços de papel, que é o que são. Eles sustentam ideias por um tempo e deveriam ser descartáveis, inclusive. Editoras, façam livros recicláveis. E aí um outro ponto, derivado diretamente dessa questão do livro como conhecimento, é que qualquer livro, como signo, esvaziado, passa a significar conhecimento, embora no seu interior não tenha de fato nenhum tipo de trabalho aprofundado que nos leve ao conhecimento. Por que eu digo isso? Porque o papel aceita qualquer coisa. No papel, a gente tem do Mein Kampf a Bíblia. A gente tem dos irmãos Karamazov livros de autoajuda. E o papel é vítima disso. E aí o grande erro de tomar a mídia pela mensagem, que apareceu para McLuhan na década de 60 como um diagnóstico histórico de que os meios alteram as mensagens, a ponto de alguma forma, determinar as possibilidades dessa mensagem, hoje em dia
tornado mercado de conhecimento, comprar ou adquirir um livro qualquer é símbolo ou signo de aquisição de conhecimento de um status social, como a gente falou. Entretanto, livros são apenas mídia e no seu conteúdo, e aí varia, de todas as possibilidades expressivas da humanidade de forma escrita. Pode ser a coisa mais complexa, incrível, transformadora, mas pode também ser uma completa porcaria. E eu não vou definir aqui o que é porcaria ou não, isso é bastante pessoal. O que a gente pode falar em níveis de complexidade, de aprofundamento e referências, de aderência com a realidade, de metodologia, de rigor acadêmico, que é aquilo que distingue, por exemplo, um Tim Ingold de um Yuval Harari. Embora Harari ainda faça um trabalho que possa ser considerado, de certa forma, importante para agora, para o contexto geral, em que muitas pessoas estão se iniciando em uma percepção mais ampla e historicista da espécie humana, dos desenvolvimentos da sua tecnologia. Ele faz uma introdução a isso, mas de forma, como eu já abordei, não muito honesta, porque ele cita coisas sem dar as fontes abertas no texto, e dá para fazer isso de forma extremamente simples, leve, agradável, boa à leitura, e você entrega diversas referências muito valiosas para quem está lendo também ir além. Pega um texto qualquer, pega um livro, por exemplo, de Milton Santos. Você vai ver como ele faz isso maestralmente. Então, mais Milton Santos e menos Yuval Harari, por favor. Então, o papel aceita qualquer coisa. Tomarmos o papel como significação de conhecimento é um dos maiores erros que nós temos hoje, até porque o papel é vendável, o conhecimento nem tanto. Terceiro ponto, então, muito mal discutido, é a complexidade da leitura. Cada texto tem uma complexidade diferente, inerente à forma, à estilística, ao tom e voz de quem escreve. Também varia-se por temas, então um texto existencialista vai ter referenciações e uma construção mesmo estilística que é diferente de um texto, por exemplo, mais técnico, histórico, de referenciação histórica, por exemplo. Tende a ser dessa forma, o texto existencialista muito mais denso, muito mais complicado, porque ele atua dentro daquele espaço da ontologia como a linha filosófica, e a ontologia é a filosofia do ser, do existir, das relações da subjetividade com a objetividade, não tem como ser simples. Ainda mais imagina um texto sobre epistemologia, o pensar sobre o pensar, mais uma corrente filosófica importante. Melhor, corrente não necessariamente, embora também seja uma corrente, mas um campo filosófico. E aí, ao se deparar com textos de dificuldades distintas, de complexidades distintas, as pessoas querem ler o texto na mesma velocidade, ou na melhor velocidade possível. Mais uma vez, nos ditames da sociedade, do desempenho. Por que eu demoro tanto para ler? Por que eu fico aqui, as pessoas dizem que leem tanto, leram tantos livros, e eu estou aqui há tanto tempo com um livro só, e ainda assim não entendi? Porque é simples, porque você é um indivíduo diferente. A leitura, uma invenção humana histórica, foi imposta a você como forma de ter acesso a um conteúdo. Não quer dizer que ela seja natural. Tanto natural não é, como não é a fala, porque tudo isso é ensinado a duras penas. Então, uma vez que você aprendeu a ler, você vai ter o seu próprio processo orgânico, no seu tempo pessoal, de compreensão daquilo que você está lendo, de processar aquela informação no sentido de conseguir sintetizar ela. E isso muda não só de indivíduo para indivíduo, mas de texto para texto. Está mais no texto a definição da velocidade da leitura do que em você. Não é uma capacidade pessoal. Eu leio rápido, eu leio 60 palavras por minuto. Não é isso. Não é sobre isso. Depende do texto. Para que você de fato compreenda. Ler é uma coisa, uma atividade mecânica. Compreender o que leu é outra coisa. Nesse sentido, eu leio 10 receitas por minuto, mas eu não consigo ler um textbook de Oxford sobre epistemologia na mesma velocidade e compreender o que eu estou fazendo. Então não caia na autoenganação de ler rápido pela performance de ler para mostrar para os outros, se você mesmo não está conseguindo compreender. Tempo é caríssimo, não jogue seu próprio tempo fora. Cada texto tem uma complexidade e cada complexidade tem o seu tempo de leitura. Se acostume a isso. Você vai ler mais devagar. Coisas que te exijam mais para conseguir sedimentar em forma de conhecimento. E aí, sobre o entender e reter essa informação, veja o vídeo anterior, eu abordei isso. E aí, mais um ponto, eu já perdi a conta de quantos eu falei, mas esse ponto também é importante. 2 leituras, uma leitura de prazer e uma leitura de estudos ao mesmo tempo. Eu estou sempre com 2 livros sendo lidos ao mesmo tempo. Claro que um em cada momento do dia. Nesse momento são, como dizem os coaches, mindsets diferentes, né? São estados de mente diferentes. Então você foca em um livro para leitura por prazer. Por exemplo, nesse exato momento eu estou lendo aqui o Existencialismo é um Humanismo. É um texto muito curtinho,
de Jean-Paul Sartre, é releitura inclusive, e aqui do George Agamben, O Uso dos Corpos, um livro maravilhoso, esse daqui para estudos. Então esse para prazer e esse para estudos. Ambos são releituras, são obras que eu já conhecia de antes, e eu estou relendo agora. Geralmente é bom você revisitar textos que você já leu a cada ano. Por que isso é importante? Porque ler 2 tipos de leitura. E você já deve ter notado que pouquíssima gente separa em tipos de leitura. Para praticamente tudo que a gente faz da forma como eu entendo isso. Isso, mais uma vez, dessa vez é opinião. Isso que eu estou falando aqui agora é sobre uma percepção pessoal da minha relação com livros como mídia. Tudo que a gente faz com temas diferentes. Quando você escreve, por exemplo, você escreve em estilos diferentes. Você escreve um texto analítico diferente do que você escreve quando você está conversando com a sua mãe no WhatsApp. Então não só estilos, mas regras de escrita completamente diferentes. E você claramente consegue articular esses modos e mais estilos, inclusive, ao longo de um único dia. De redigir um texto jurídico, a uma comunicação oficial na empresa, a comunicar com seu amigo em alguma coisa na mensagem, fazer uma resposta a um post, são estilos com regras próprias e que você já faz isso muito bem. Você faz isso automaticamente enquanto lê também textos distintos ao longo do seu dia. Entretanto, para a leitura de livros, existe alguma espécie de tabu que formalizou que você tenha que ler um livro e ficar lendo aquele livro e só aquele livro por durante um período. Eu não sei de onde veio isso, talvez provavelmente pela sedimentação histórica e cultural da relação que nós temos com livros, também porque provavelmente uma mídia que embarcou na nossa cultura com alto custo de aquisição era um livro que você tinha disponível para de fato parar para ler. Isso foi assim por muito tempo na nossa história. Mas não existe essa regra. Sua mente é focal e também muda de estilos, então você vai conseguir ler um livro para estudos, se aprofundar naquela leitura por um tempo, e depois, por prazer, você vai ler outro tipo de texto. E uma coisa muito importante, isso não muda só o tipo de texto que você está lendo. Isso muda a forma da apreensão do que você está lendo. Você determina a sua mente para ler textos técnicos ou de referência ou de estudos. Da mesma forma, você modifica o seu olhar, a sua mente, para ler textos de prazer. Eu recomendo que se leia sempre 2 livros ao mesmo tempo, porque aí também, da minha experiência pessoal, esse câmbio entre os 2 estilos tem me dado respiro de um estilo para o outro, o que me ajuda a continuar lendo, inclusive. Parece que enquanto você lê um, você descansa do estilo do outro. E por último aí o tópico, sei lá, número 30, eu já me perdi nisso daqui, a diferença entre os livros de papel impressos e os livros digitais. Quando um, quando outro. E aí tem diversos recursos para a gente tomar decisões. Primeira coisa, o custo efetivo. O acesso a um livro digital não é necessariamente mais barato, como as pessoas costumam falar. Por quê? Porque você tem que comprar a mídia que vai rodar esse livro. Seja um Kindle, caso você vá comprar ali na Amazon no seu formato específico, ou seja um iPad mesmo, para você conseguir ler no iBooks. Também tem loja de livros lá e você pode comprar em formato digital, geralmente com um valor um pouquinho reduzido do paperback, né, do impresso. Só que quanto custa um iPad? Né? O Kindle é muito mais acessível, é muito interessante também porque é e-ink, é aquela tinta eletrônica, que não é uma tela que fica acesa, então a bateria dura muito tempo. Ele só gasta a bateria cada vez que ele muda o estado da tela. Ela muda de estado e paralisa daquela forma sem gastar bateria, então dura muito tempo. Bem, é mais acessível, só que ainda assim fica mais caro nas versões que são backlit, né? Que são iluminadas por trás. Então você consegue ler, por exemplo, no escuro, porque ele tem luz ali, né? Ainda assim, em termos de escala de acessibilidade frente às realidades, na hierarquia das coisas, a pirâmide de Maslow do brasileiro, esses aparelhos de leitura podem acabar saindo bastante caro, e isso deve ser considerado como parte integral do custo da mídia digital, dos livros digitais. Fora isso, nós temos então a decisão sobre um formato e outro. Eu uso muito digital para livros de estudo. Por conta de um grande volume de livros que são necessários, eu não vou comprar livros físicos, por conta da logística, do peso, do espaço, de tudo envolvido com livros físicos, mas você pode levar a primeira coisa em consideração. Livros físicos têm alguns aspectos muito importantes para a leitura. Embora eles sejam de fato acidentes históricos, o códice é um acidente histórico, ele é muito prático e ele tem algumas coisas interessantes. Primeira coisa é que o livro físico tem uma demonstração física da progressão da leitura. Se você lê cronologicamente, você vai seguindo essa trilha e você sabe exatamente quantos % sobra só de olhar aqui. Isso é importante no sentido de engajar, de engajamento, de percepção de progressão, o que para muita gente retém
a leitura. Segundo aspecto, encontrar por acidente. Eu deixo alguns livros pela casa. Enquanto eu estou passando, eu olho para o livro e eu lembro que eu estava lendo tal coisa nele. Isso me ajuda também a reter a informação, aumentando inclusive a chance de eu parar, pegar esse livro para ler novamente. Porque eu encontrei por acidente. Eu não encontro arquivos digitais por acidente dessa forma. Diferente, por exemplo, do momento em que eu abro o Books, o aplicativo aqui da Apple, em que eu já busco ler algo e aí lá dentro eu encontro algum livro. Isso é distinto de eu estar andando pela casa, passei na sala e vi um livro. Pego ele, levo comigo e abro para ler um trecho por acidente. Vou abordar em outro vídeo sobre a diagramação do livro e como experimentar de forma mais aprofundada essa mídia, mas os livros físicos, para finalizar, eu guardo também para leituras de prazer. Porque eu tenho muito prazer com a presença física do livro, de ver, de pegar as texturas, o cheiro dele. Eu contemplo como parte da experiência da própria leitura. E que são aspectos que são levados em consideração pelos editores quando eles formatam o tamanho, typeface, a diagramação. Todos esses detalhes são pensados ou curados para a entrega de um determinado conteúdo. Por isso a leitura por prazer, que se aproxima um pouco mais de hobby, eu não abro mão dessas dimensões. A leitura técnica ou a leitura por estudos, eu abro mão completamente e foco puramente no conteúdo. Por isso, a mídia digital ajuda bastante. Pela portabilidade também, menor custo. Bom, por agora é isso. Espero que você tenha gostado. Coloque aí embaixo as suas experiências ou reflexões sobre o que eu falei aqui nas relações que nós temos com os livros. Compartilhe esse vídeo, envie para quem você gosta, quem você acha que esse vídeo pode de alguma forma ajudar. Ou compartilhar ideias para a gente investigar as melhores formas de relação da nossa espécie com essa mídia e como extrair o melhor dela. Até a próxima.